Inclusive, tenho muito comentário nos meus vídeos perguntando sobre o porquê que eu parei de reagir a vídeo do Thiago Skoll. Eu vou repostar o vídeo lá no canal. Aqui na live eu já falei, mas lá no canal eu tinha postado um vídeo. Eu vou repostar lá. Deixa eu até achar o vídeo aqui pra eu repostar. Para depois da live vocês assistirem. Calma aí. Ó, acabei de repostar lá no canal do Telegram. Bom, continuando na pauta religião, perdoei traição mais de uma vez. Então vamos ver o que a nossa esposa de um legionário tem pra dizer pra gente sobre perdoar traição e ser muito feliz, porque Deus tem um propósito pra sua vida. Vamos começar, né? Acho que o Ricardo começou a partir de quando a gente era adolescente e a gente começou a namorar na escola. E desde o início do nosso relacionamento, né, do nosso namoro, às vezes a gente já mostrava as carnes, né? Já mostrava uma tendência um pouquinho assim de egoísmo da parte dele, um pouco de um caráter duvidoso. Só que eu por ter Gente boa, hein? Gente boa, nosso legionário, hein? É um cara que você quer ter por perto, né? Aquela pessoa que você, que você quer ter por perto. Aquela pessoa que você fala, ô, você vai pra montanha, vai ficar quanto tempo lá? Uns 7 anos? Volta logo. ter tido uma família um pouco desestruturada. Tenho pai e mãe casados até hoje, mas houveram muitos conflitos na vida deles desde quando eu era pequena. Então eu era uma pessoa insegura, só que ao mesmo tempo, para compensar a minha insegurança, eu era uma pessoa arrogante. Então assim, eu não dava o braço a torcer, eu era um pouco controladora, me achava demais por causa de notas, de coisas de escola. E a gente começou um namoro assim, duas pessoas quebradas, né? Naturalmente falando, não tinha um futuro garantido e espiritualmente falando, tinha zero, né? E a gente começou a namorar e a gente não se fazia muito bem. Só que a gente foi levando esse namoro por alguns anos e por um motivo Tá tudo uma bosta. Não, vamos continuar, pô. A super, gente se faz mal, né? Então, é por isso que a gente tem que continuar. até assim na época surpresa pra mim, porque eu falava que eu não queria casar. Brócolis, o segredo é o brócolis. Caralho, esse vídeo é muito bom, né? Nossa, esse vídeo é muito engraçado. Houve um momento que a gente foi olhar um apartamento, porque a gente morava com os meus sogros. Desde o início do namoro, eu já fui morar com ele, né? A gente não era cristão e não conhecia a Cristo mesmo. Então a gente foi morar junto. E nesse morar junto, a gente começou a se sentir assim, um pouco filho, apesar da idade estar É, passando. E tem a gente 54 minutos esse vídeo. Não, você tá maluco. Agora que eu parei pra prestar atenção. Não, agora entendi, chat. Vamos pulando. fez colégio, depois eu fiz faculdade, ele Era um fez um curso documentário. também. A gente não crescia. E aí houve um momento que alguém ofereceu um apartamento para nós. Só que precisava de uma documentação. E o Ricardo falou assim: então vamos casar. Aí na época eu fiquei surpresa. Eu falei, tipo, me pediu em casamento na frente da corretora. Vamos casar. É o Aí eu, romantismo, né, o chat? Isso aqui é o último romântico, né? Romantismo à moda antiga. Ah, precisa de documento para poder financiar o imóvel? Não, vamos casar agora. Você é corretora, mas você é batizada? Não, você é batizada. Fez catequese e crisma, então já pode casar a gente aqui. Você como corretora já. Não, precisamos garantir essa oferta desse apartamentaço aí, pô. eu falei, uai, tá, né? Tipo, na minha cabeça, o casamento não tinha aquele peso, aquele valor, porque eu não conhecia a versão de Deus do que é a aliança. Eu conhecia a versão que o mundo vive, que é mais de 50% de divórcio. Então, assim, eu pensava, se não der certo, a gente separa. E eu fui com essa autossuficiência. Olha, o importante no. Ô, chat, o importante no relacionamento, eu tenho até um trecho que eu falo sobre isso no show, sobre o relacionamento a dois, sobre casamento e tal. Que é isso, né? Você entra num relacionamento sempre otimista, né? Você viu que ela entrou aqui muito otimista, né? Falou, se não der certo, você para, né? Eu ganhava mais, até na documentação ficou como, tipo assim, a minha renda principal, o meu nome era o principal, e aí fomos assim, o Ricardo ficava em segundo plano em tudo, sabe?
no sentido de que, eu passei em vestibular, ele não. Eu fiz uma faculdade, ele não. Eu trabalhava e ganhava um pouco melhor, ele ganhava mal e trabalhava num lugar que é super queimado, né? Que, tipo assim, é o início da vida de todo mundo e quem permanece lá é porque, que é na Oi, né? No caso, ele era no suporte de internet. Então, quem permanecia lá, e ele já estava 4 anos lá, era visto como fracassado, que não cresceu na vida, né? E a gente começou assim, a gente se casou, a gente ganhava nós dois juntos, dava R$ 2.000. E assim, era difícil no início, financeiramente falando, mas eu ia prosperando e ele permanecia nos mesmos 900, naquela coisa presa lá. E aí você não entendeu nada, você falou, não, vou continuar, pô, esse homem é o homem da minha vida, pô, uma mão desse. Nessa época, mais ou menos com 1 ano de casamento, né, a gente casou assim, só no cartório. O cara dando várias red flag desde o começo. Nossa senhora. Era. É sem só elogio. É isso aí mesmo. aquele romantismo todo. E com 1 ano de casamento, eu percebi que ele estava mudando. E eu mesmo, tendo tido uma origem católica quando criança e até uma parte da adolescência, eu ainda seguia na igreja, mas eu não conhecia Jesus. Eu estava lá dentro, mas eu não ouvia sobre Deus de uma forma viva. Então, meu coração ainda era meio confuso com relação a Deus. E aí, nesse momento, que o Ricardo começou a mudar de comportamento e parecia que ele estava com depressão, que ele estava guardando alguma coisa e não me falava, e eu pressionava e ele não me dizia, aí eu peguei e falei assim, comecei a acordar de madrugada, sem querer, não era intencional. Eu não tinha nenhuma referência de alguém que orava de madrugada para me falar, não, vou fazer igual, não. Sozinha, eu comecei a pensar em Deus de madrugada. E aí, uma noite eu acordei e eu pus a mão nas costas dele. E eu lembro de eu falar assim, Deus, se o Senhor existe, fala comigo e me mostra o que está acontecendo com o Ricardo. Porque se o Senhor existe, o Senhor não mente. O Senhor sabe a verdade, o que está acontecendo, e o Senhor pode me dizer. Ela vende curso também, não vende não, será? Aquela fé simples, sem referências, Deus ouviu. E aí eu orei umas 3 noites assim, acordava incomodada e falava assim com Deus, punha a mão nas costas do Ricardo enquanto ele estava dormindo. E aí, uma terceira noite assim mais ou menos, eu acordei e falei pro Ricardo, eu sonhei, e Deus me contou tudo que você está fazendo e eu vou embora agora. Porque eu achava assim, que se Deus me contou, então ele queria resolver. Então eu ia resolver do meu jeito, né? Porque eu sonhei nessa noite. Eu sonhei, era tipo 3 horas da manhã, eu acordei assim, né? E o Ricardo falou, quem te falou isso? Quem te contou? Aí eu falava, ninguém. Foi Deus que me contou. E ele ficou de boca aberta. Tá bem fofoqueirinho Deus também, hein? Que Deus fofoqueiro é esse? É o Deus dos chorumers? É o Deus de vocês aí, ó. Seus fofoqueiros. Mexeu muito com ele também e comigo, porque eu sonhei que eu estava num lugar e era como se fosse um prédio vazio. E eu lembro que eu estava, tipo assim, no 3º andar. 3º andar e pra cima era só o chifre. Parecia o restaurante Figueira Rubaiá, que no meio do restaurante tem aquela figueira gigantesca. Tinha um vazio no meio, como se fosse um shopping com aqueles vazios no meio, bem alto. E eu tava, tipo, na beirada do guarda-corpo olhando lá para baixo. E veio uma criança e me empurrou lá de cima. E eu caí. E quando eu caí no chão, tipo, 3 andares de altura, eu tive na minha mente, dentro do sonho, a sensação, tipo assim, eu morri. Só que aí eu ouvi a voz de Deus me falando, não, você não morreu. Levanta, você não quebrou nenhum osso. Levanta e você vai ficar bem. E aí eu levantei, sem acreditar que eu estava viva dentro do sonho. E eu saí andando. E quando eu saí desse ambiente, parecia um shopping bem grande, esse prédio, desse edifício, eu dei de cara com o Ricardo no sonho e eu falei, Ricardo, Deus está aqui, me fala o que está acontecendo. E aí o Ricardo falou, eu estou apaixonado por uma mulher do meu trabalho e eu quero terminar nosso casamento por causa dela. E aí nessa hora eu acordei. Quando eu acordei, eu falei, Ricardo, Deus me contou tudo que você está fazendo, eu vou embora agora. E eu peguei tudo de madrugada, acordei dos meus sogros, pôs tudo dentro do carro e eu me mudei para casa dos meus pais de volta naquela hora. A gente ainda não tinha nem 1 ano de casamento. E aí, durante o dia, eu fazia que eu estava bem para todo mundo. Eu ia trabalhar, eu estava num curso na época
de um programa de Você só arquitetura. continuou a vida meio que assim, né? Tentando superar, né? Meio que isso, tipo. Então eu trabalhava durante o dia, fazia esse curso a noite inteira. E eu chegava em casa tipo 10 horas da noite, saía todo dia cedo. 7 horas da manhã eu tava na rua já no O trabalho. sonho dela parece aqueles E vídeos de 10 IA. horas, 11 horas da noite eu chegava. E aí, assim, eu comia na rua, passava o dia inteiro ocupada, trabalhando, concentrada, fazendo tudo, ninguém via nada acontecer. Só que quando dava de madrugada, eu não conseguia dormir e eu ficava chorando. E aí minha mãe ficou muito incomodada com isso. Porque na frente de todo mundo parecia que eu estava bem. E aí a minha mãe, apesar dela ser católica, naquele momento ela ficou em pânico, ela não sabia com quem que ela ia se apegar e quem que ela ia pedir ajuda. Ela achou um pastor numa igreja bem próxima, assim, na mesma quadra da casa dela. Era a igreja mais próxima. Aí tinha um pastorzinho lá. E ele era uma pessoa boa, que ajudava muito, então ela pegou e chamou ele. E falou assim, ó, minha filha tá chorando a madrugada inteira, aconteceu isso, isso e isso, ela tem 23 anos, vai lá dar uma palavra para ela de Deus. E ele foi, ele aceitou, e aí eu estava em casa, e eu era a pessoa que não deixava ninguém pregar para mim. Eu não deixava ninguém falar de Deus para mim, nada. Eu era arrogante, eu quebrava as coisas da minha irmã que já era crente. Se colocasse louvor perto de mim, eu tenho um pouco de incômodo no ouvido, assim, eu não gosto muito de música alta, nem baixa, eu não gosto muito de barulho. Então eu quebrava o CD dela quando ela insistia em continuar ouvindo. De música alta, nem baixa. Do nosso quarto, porque eu dividi o quarto com ela. Eu era a pessoa meio mazinha. E aí esse pastor foi lá, e aí ele falou de Deus pra mim, e ele falou, ó, você só tem 23 anos. Finge que nada aconteceu e reconstrói sua vida. Esquece esse rapaz, vocês não casaram na igreja, você não foi a pessoa que fez nada de errado contra ele, você só tem 23 anos. Porque eu falava assim, eu chorava e falava pra ele, eu acabei de conhecer a Deus, eu sei que ele fala comigo, só que eu não sei o que ele quer de mim agora. E eu falava assim, e outra coisa, será que eu posso me casar de novo um dia? Será que um dia eu vou poder ter filhos? Porque será que esse homem, o Ricardo, roubou a minha chance de ter um casamento e de ter filhos? Porque eu casei errado, eu casei com uma pessoa que não presta. Eu devia ter casado com alguém certo, mas eu escolhi errado. E aí esse pastor Olha, mas é só... como é que é? Só regresso. Tudo deles, nada nosso. Falou, não, Deus não vai te cobrar nada disso. Pode seguir sua vida, você só tem 23 anos, você não está impedida de ter sua vida. Esse rapaz ignora ele, esquece que ele existe um dia. E aí ele foi embora. Desculpa. Aí naquela hora, a minha irmã ficou Cadê o Nelsoro? assim, calada, só olhando de longe. Ela não ousou naquela época nem falar de Deus pra mim, porque ela sabia que eu tinha anos que eu resistia a ela. Ela converteu 8 anos antes. Então, ela, nesse momento, ela só orava em silêncio. Assim, em secreto, né? Ela orava do jeito dela, em secreto, mas sem contar pra mim que ela orava. E aí, o pastor foi embora e eu falei... Melchior, seja parece que Deus bem-vindo. quer algo diferente pra mim. Aí eu falei pra minha irmã, eu falei, Alessandra, eu tô sentindo algo estranho. Parece que tudo que esse pastor falou era exatamente o que eu queria ouvir. Mas o meu coração parece que não acreditou nas palavras dele. Tem alguma coisa estranha. Aí a minha irmã foi muito sábia, ela falou assim, não, vou te dar uma Bíblia e lê e tira suas próprias conclusões, você e Deus. E ela me deu uma Bíblia do Esmiliguido de criança. Eu acho que desde o início, Deus falou comigo através de crianças e de jovens, né? Então, depois na minha história, outros momentos, Deus usou crianças e jovens na minha vida para me ajudar. É o E aí Zerê, eu né, moça? É isso aí, os famosos, são os Zerês. peguei essa Bíblia de formiguinha e comecei a ler sozinha, sem parar, sem pedir ajuda para ninguém. Só que naquele momento, quando eu abri a Bíblia, parece que ela estava diferente. Eu falei, gente, é como se antigamente eu tentava ler esse livro. Às vezes não era a Bíblia, às vezes te deram o livro do Café com Deus Pai. E aí a sua vida mudou pra sempre, a sua vida melhorou muito. Eu pensava, quem é o doido que entende alguma coisa? Esse trem é ultrapassado, antigo, esquisito. E aí agora eu abri a Bíblia e parecia que ela tinha algum sentido. E eu falava assim, gente, que estranho. E eu comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E foram uns 3 meses, mais ou menos, eu lendo desesperadamente a Bíblia. Só que algo em mim falava diferente. Toda vez que eu lia a Bíblia, parece que tudo falava assim, que o casamento era importante, que Deus queria restaurar a minha vida, que Deus queria restaurar os erros que eu cometi.
os erros que o Ricardo cometeu. E eu falo assim, gente, parece que Deus está falando que vai restaurar meu casamento. Eu não entro no mérito de falar que o casamento que não existem casos que vai haver o divórcio e depois a pessoa não vai casar de novo, vai ser feliz pro resto da vida. Eu não sei o que dizer sobre todas as histórias, porque existem histórias muito diferentes. Mas na minha história Grandes raciocínios, esse aqui é mais um trecho da série Grandes Raciocínios da Raça Humana, tá? Alan Souza, bem-vindo de volta. Grandes raciocínios do Homo sapiens. Não é sapiens à toa. Tenho certeza absoluta, Deus falava, que eu vou restaurar. E aí eu fiquei assim, incomodada. Aí um dia, eu falei assim, Deus... Porque aí eu já não comunicava com o Ricardo, porque eu voltei para minha casa dos meus pais e eu permanecia assim. Trabalhava, estudava à noite no meu curso, estava muito ocupada. E lendo a Bíblia o tempo todo que sobrava, levava a Bíblia para o trabalho, levava a Bíblia para o curso. Não é red flag, ela casou com giroflex. Concentrada em entender o que Deus queria de mim. E aí eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu fale essas coisas pro Ricardo, se isso que eu estou imaginando aqui, sentindo, for verdade, faz com que ele me ligue agora. Porque eu falei, Deus, eu não vou ligar. Manda um zap pro Ricardo e fala pra ele me ligar. A gente não morava longe, mas eu pensei assim, eu não vou lá na casa dele e falar, ó, Deus quer restaurar nosso casamento, porque ele estava com outra. Como que eu podia fazer isso? E aí, eu pensava, não, eu só tenho 23 anos, eu sou bonita, eu não tenho filhos. Tipo assim, se eu quiser, eu caso com outro mais pra frente e um melhor partido do que esse cara que mal dá conta de um trabalho na Oi de R$1.000. Pelo menos ela tá desabafando, chat. Na casa dos pais dele, não é um grande partido assim, imperdível, eu pensava, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei pra Deus, então faz ele me ligar agora. E aí o telefone tocou. Aí eu pensei, não, Sim, Senhor. pô, ele era do suporte da Oi, pô. Ele te ligou pra oferecer um upgrade no plano. O Senhor fala comigo, me escuta e ainda me põe numa enrascada dessa. Aí quando eu atendi o telefone, eu falei, Ricardo, antes de você falar qualquer coisa, deixa eu te falar o que Deus tá me mandando falar pra você. Aí ele falou, você ficou doida? Como assim? Deus falou com você? Deus quer falar alguma coisa pra mim? Você tá ficando louca? Eu tô te ligando para falar que eu consegui um advogado para semana que vem, pra gente dar o divórcio logo. Aí eu falei, Ricardo, tá bom, mas espera. Só um pouquinho, escuta. Aí eu falei... Deus mandou R$5. Isso tudo foi culpa da inveja que as pessoas tinham dos 1.100 réias que você ganhava, filha. Era um só, que ele queria restaurar. Que o tempo todo ele amava ele. Deus me falava muito que ele amava ele. Apesar dos erros, Deus estava com ele em todo o tempo. Deus vê, sabia como ele se sentia e queria restaurar a nossa vida, queria restaurar a nossa casa. E aí eu peguei e falei tudo isso, aí eu comecei a abrir a Bíblia e ler várias partes que eu tinha marcado na Bíblia que tinham sido estranhos para mim. Ainda bem que ela não ia correr atrás, hein, chat? Não, graças a Deus, hein? Graças a Deus ela não ia correr atrás, ainda bem. Você imagina se ela tivesse disposta a correr atrás desse casamento. Me falaram de alguma forma diferente. E eu falei, Ricardo, Deus está falando comigo. Isso. E fui lendo para ele. E aí ele ficava do outro lado, e agora? Você tá ficando doida? Você quer voltar para mim? Você quer esse casamento de volta? Eu falei, não, Ricardo, do jeito que você está, do jeito que você é, eu não quero. Mas se Deus me devolver um Ricardo diferente, um outro Ricardo, eu aceito. E aí a gente ficou um tempão conversando no telefone, e aí eu tava sozinha na casa nessa hora, né? E a gente ficou umas 2 horas no telefone. Aí a minha irmã chegou, aí minha irmã... Parece meus tios inventando história no churrasco. Esse sinal, assim, tipo, com quem você tá falando? Eu falei, com o Ricardo. Com Deus. Aí ela falou assim, fala pra ele que vai ter um encontro depois de amanhã. E ele precisa ir, você também. Aí eu, que nunca tinha aceitado nada, naquela hora eu recebi esse convite do nada, com a minha irmã quase em mímica. Eu falei assim, uai... Pensei, né? Eu falei, Ricardo, depois de amanhã minha irmã tá falando que vai ter um encontro na videira, você quer ir? Aí ele falou, vou. Aí eu falei pra ela, ele aceitou. Aí ela falou, não, então tá bom. Só que nem existia vaga.
Porque em cima da hora, assim, já estava tudo encerrado. Tem fila de espera, às vezes, as listas, por causa que o encontro da videira é muito bom e aí acontece grandes transformações, então tem fila. E não é normal 2 dias antes você aceitar. Quer dizer, você tá era tipo talaricando o cara, a mulher do cara. em quinta-feira à noite a gente estava conversando. Marmitex com Deus Pai, calma eu. O encontro era na sexta à noite, era um dia depois. Mas ela conseguiu conversar, só que ela teve que fazer um encaixe, porque não existia vaga. E aí eu fui no encontro de jovens, adolescentes, todo mundo tinha tipo 14 aninhos e eu tinha 23. E ele foi no encontro de adultos casados mais velhos. Então todo mundo lá tinha 40 anos para cima e ele lá com os 23 anos. E Deus nos colocou assim, ao mesmo tempo em chácaras diferentes, em grupos diferentes, com pessoas diferentes. Só que Deus levou para a mão certa, tanto eu quanto ele. Lá o Ricardo arrependeu de tudo. Entendeu? Deus mandou tanto de R$5. que Deus Realmente nesse dia eu estava sem muita coisa para fazer e optei por fazer o Ricardo ligar para ela. deu para amar e andar com ele e ele não aproveitou. E eu também entendi quantas vezes eu busquei em relacionamento suprir uma dor e uma carência que eu tinha por causa da minha infância e por causa de eu ser humano e não conhecer a Deus. Eu supri no Ricardo, eu supri em outros relacionamentos. E aí o que aconteceu? Eu aceitei qualquer coisa. E eu me casei Com o Ricardo. com essas marcas, com essas dores, com essa arrogância para no pouco que eu achava que eu tinha, então eu sou inteligente, então eu sou muito inteligente. E aí, nessa hora lá no encontro, eu quebrei assim, eu falei, gente, eu não entendo nada nem de mim mesma. E existe Deus mesmo e Ele quer algo diferente para mim. E aí eu me entreguei, o Ricardo Algo se diferente entregou. pra mim, o E aí quê? a gente O meu foi no ex-marido. encontro. Deus quer... Não, chate. Ah, não. E aí, quando a gente voltou do encontro, a gente voltou decidida a fazer o que Deus mandar. Só que o que Deus mandar, a gente nem sabia o que era direito, né? E graças a Deus, a gente foi colocado numa célula onde todo mundo era bem mais velhinho, bem mais velho que a gente, tinha senhorinhas de 60, 70 anos, e tinha nós que tinha 20 anos, e os líderes não eram mais velhos tanto assim não, eles tinham uns 40. Mas todo mundo tratou a gente como filho, cuidou da gente. E aí, assim, a gente aprendeu o que era restaurar um casamento com eles, a gente fez curso de casais, a gente entrou de cabeça na igreja e foi uma bênção maravilhosa. E a partir do sim para Deus, toda a nossa vida foi transformada. Então, aí nesse momento, quando a gente voltou ainda em casas separadas. E aí eu perguntava para eles, o que eu faço agora? Porque o Ricardo falava assim, e agora, o que eu faço? Eu, tipo assim, eu não sei nem por onde começar, eu estava com outra pessoa. O processo de cooptação que essas igrejas neopentecostais fazem é bizarro, perigosíssimo. Não, ô Luan, Deus quer restaurar... Sabe o que tá faltando, Luan? Você continuar, você parar de dar live pix aqui e mandar o pix pra igreja, Luan. Entendeu? Tá faltando Deus no teu coração, porque Deus quer restaurar a tua vida. Né? Tipo, todo aquele problema aconteceu. E eu também não sabia nem como começar, como perdoar, como restaurar. E aí, aos Vou jogar mais poucos, pra a gente frente foi aqui, hein? restaurando. Muitas vezes, trabalhado no encontro, já ter sido cotado para ser discipulador, porque a gente multiplicou a célula algumas vezes na época. Tipo, ele sabia que ele tinha um grande chamado e ele tinha largado tudo e parecia que ele era um Zé Ninguém que nunca ouviu de Jesus. Ele vivia uma vida falsa e torta e a maioria da nossa família nem acreditava em mim. Quase todo mundo não acreditava e eu não podia contar para todo mundo nem detalhes, porque se eu falasse, ou eu era vista como louca, ou eu estava desonrando o meu marido de contar. Então eu falava assim, gente, eu não posso falar para ninguém. Aí às vezes Deus levantava uma irmã para me ajudar. Depois, assim, mais alguns anos depois dessa luta, Deus levantou, em sequência, mulheres que já tinham passado por um casamento difícil, tinham divorciado, e uma delas, inclusive, já estava no segundo casamento. E aí eu falei, vou conversar com essa irmã, ela está na igreja, ela está no segundo casamento, ela vai ter uma palavra de Deus para mim. E aí, nessa hora, todos falavam, eu me arrependo de não ter lutado um pouco mais pelo meu casamento. Deus devia fazer essa mulher parar de fumar Camel contrabandeado pra ver se ela melhora essa voz de Dona Clotilde. Calma aí, chat. Pera lá, meu. Eu não fiz de tudo. Você ainda está em tempo de fazer de tudo. Não desista da sua aliança. Nenhuma delas me apoiava a desistir. Deus levantava pessoas que
que estavam super machucadas para falar, não deixa chegar onde aconteceu comigo. Luta até o fim. Faz a sua parte até o fim. Deus vai te honrar, Deus vai te recompensar. E eu tentava permanecer. E aos trancos e barrancos eu permaneci. Uai, ela não falava com Deus direto? Direto com Deus? Sim, mas aí às vezes tem uns atravessadores que aparecem no meio do caminho também, né? Não foi fácil. Houveram momentos que eu queria desistir. Houve momentos que eu quis olhar para os lados. Houve momentos que eu quis abrir mão mesmo. Eu falar, nem estou lutando pelo quê? Estou lutando por uma ilusão. Amigo, eu não estou te cobrando. Não é culpa minha. Você assumiu um compromisso de casamento, você e Deus. Não é comigo que você está casado. Você está casado com Deus. Que é Você isso, já meteu uma pressão no Ricardo também, hein? Lá no altar e prometeu para Deus. Você não prometeu para mim. Eu não prometi para você, eu prometi para Deus. Deus mandou R$5. Eu não falei nada disso a ela, só mandei ela procurar a terapia, mas ela visualizou e não respondeu. Fazendo coisas que eu não faria por ser humano, eu estou fazendo por causa de Deus. Então, faça coisas por causa de Deus, não por causa dos seres humanos. Vai lá que vai dar certo. E aí a gente foi indo e Deus foi direcionando. E Deus foi mostrando o tanto que o ambiente era impossível permanecer forte e se achar forte diante de ambiente. A Bíblia fala não sentar na roda dos escarnecedores, não permanecer ali. Você prega para eles, você pode até em algum evento estar com eles, mas você não pode viver caminhando junto. Porque se você vive caminhando junto, você pega aquela sujeira e ela não sai de você. Ela vai acumulando sem você ver. E aquilo te sufoca. Como aconteceu mais de uma vez, quando ele quis resolver a vida dele e o ambiente ganhou. Então ele resolveu vender a empresa, resolveu abrir mão de tudo que estava gerando as quedas dele. Tá. Resolveu abrir mão de tudo que estava afastando ele da família. E ele resolveu abrir mão até de coisas que não eram, aos nossos olhos, negativas. Mas Deus foi fechando o coração mesmo. E deu ao Ricardo, a gente, algo que poucas pessoas, infelizmente, ou felizmente, né, mas foi necessário para nós. Porque ele não tinha férias já fazia muito tempo. E Deus nos deu um ano sabático. Uma coisa que a gente não imaginava existir. Rapaz! Em pleno século XXI. Deus deu um ano sabático para ela e pro Ricardo, Ô, chat. Pra começar a semana daquele jeito, hein, chat? Não imaginava existir. E a possibilidade disso, porque apesar da gente prosperar, a gente financeiramente nunca administrou muito bem. Então a gente precisava das entradas constantes. E aí Deus liberou uma palavra de que ele iria nos prover, assim como Elias. Deus deu alimento a ele para ele andar muitos dias. Assim também Deus ia fazendo a nossa vida. Ele ia nos dar uma provisão que nos permitiria andar por um tempo sem precisar pensar em comida. E assim tem sido. Então o Ricardo ficou um ano sabático. E aí a nossa aliança foi fortalecida nesse um ano. E muitas coisas foram aos poucos sendo testificadas no nosso coração com relação ao ministério, com relação a reposicionar dentro da igreja, com relação a vincular novamente. Então, com relação a ser alguém falou aí... a mulher falando que que no começo do relacionamento o cara ganhava R$900 e do nada o cara tá vendendo empresa. Então, é que você viu que ele entrou pra igreja, né? Virou pastor na igreja. Aí, chat, o patrimônio cresce. Por quê? Porque Deus quer. Deus quer ver o teu patrimônio crescer. Então Deus provém. Depois que ele virou pastor, e a vida mudou de figura. Aí as coisas mudaram muito de figura. Olha o condomíniozinho que ela mora, olha lá. Olha o condomíniozinho. Então, assim, Deus provê muita coisa boa, entendeu? Entre linhas e histórias, bem-vindo ou bem-vinda ou bem-vinde. Transparente das nossas fraquezas, dos nossos erros, dos nossos... Quero tirar um ano sabático também, mas, ô Jéssica, você não acredita em Deus, então, assim, não. Você não acredita em Deus, como é que você vai pedir um ano sabático? Essa é a história... com o selo 26 de Osasco de autenticidade. Essa é mais uma história com o selo 26 de Osasco de autenticidade. Carimba o selo 26 de Osasco aí. Acertos em todos os lados, porque a gente pode falar na vida de outros,
falar que não é só no seu casamento que está acontecendo esse tipo de problema. Na verdade, a maioria dos casamentos passam por esse tipo de problema. E a gente, quando está dentro dele, a gente acha que é só com a gente. Ai, porque só no meu casamento houve traição. Minha filha, do seu avô, da sua avó, dos seus tios, dos seus primos, dos seus pais. Só que ninguém te falou. Aí, ó, a Mila já jogou no chat aí, ó, selo 26. Cadê? Pega os emojis aí, joga o membros. Isso, joga o emoji aí. O selo 26 de Osasco de autenticidade. E os que permaneceram foi porque um dos dois... Esperando o Ministério 26 de Osasco para me converter. Ô Marise, a gente já tá em processo, tá? Inclusive o pessoal vai mandar no Telegram depois. Viu, Bruno Blumetti? Você que é bom nisso. Galera vai mandar depois no canal do Telegram como é que tá ficando o ambiente do Ministério 26 de Osasco, que obviamente é uma igreja moderna, é um local para Deus. Eu falei com Deus antes de começar a construção, e Deus, ele que desenhou a arquitetura do Ministério 26 de Osasco. Então, obviamente, ele tem muito dourado envolvido na decoração, lustre dourado, coisas douradas. Ele tem a parede preta, né? A parede preta, que é para ser aquela coisa um pouco mais, né, você ali fechado com Deus, né? Mas ele tem também, ao mesmo tempo que a parede preta, ele tem o dourado, que traz a questão da riqueza, né, que o Ministério 26 de Osasco vai proporcionar para todos os fiéis que fizerem a carteirinha, né, do Ministério 26 de Osasco, que pagar a mensalidade lá, porque lá é um local selecionadíssimo, né? Então você vai ter que pagar uma mensalidade, mas é tudo para Deus. Não é nada pra mim, tá? Murilo, virei membro, sou a Michele do tratamento. Lancei um livro para ajudar no tratamento na Amazon. 7 vidas de Michele. Uma honra se divulgar e ler. Aí, ó, entrem lá na Amazon e procurem lá. Ajudem o tratamento da Michele. Lancei um livro, ó, 7 vidas de Michele. Entra lá na Amazon e dá essa força no tratamento dela. 26% de dízimo. Então, ô Arthur, a gente tá revendo isso aí. Em princípio, né, seria, porque a gente está acompanhando aí todos os movimentos da taxação do Trump e tal, mas como ele é um velho arregão, aí a gente está revendo também a questão da taxação, mas a princípio seria 26% de dízimo, mas a gente está tentando reduzir isso aí, a menos que você tenha o Gold Card do Ministério 26 de Osasco, que aí você paga 1 milhão e nada mais. 1 milhão de reais. É uma vez só e nada mais. Então, essas são coisas que a gente está estudando ainda. Aí, quando alguém manda uma pergunta, não, mas o outro não quer. Eu falo, o normal é isso, minha filha. O outro não quer. O normal é isso, meu filho. Normalmente, a esposa ou o esposo, um dos dois não quer. Mas é você, Deus e o esposo. Você, Deus e a esposa. Então, você tem 2. E o maior está do seu lado, que é Deus. E Deus é pela restauração. Vai ter espaço VIP? Com certeza, ô Vinícius Chaves. Vai chegar lá no canal do Telegram também as imagens do espaço VIP, que tem entrada privativa, porque aí você não precisa passar na frente dos pobres, né? Você não precisa lidar com esse tipo de gente que gosta de abraçar, porque o pobre é carente, né? O pobre, ele gosta de abraçar. Então, você que fará parte da sala VIP, né, do VIP Pass, você que adquirir o VIP Pass da 26 de Osasco, você vai ter entrada privativa, né, por trás do ministério. Fica tranquilo que a gente garante que você não vai cruzar com nenhum pobre em todo o momento que você tiver no dia do culto do Ministério 26 de Osasco, tá? Você, portador do VIP Pass, a gente vai livrar você de encontrar o grande mal da sociedade, que é o pobre, tá? Então, fique tranquilos. Teremos uma distância segura na área VIP? Vão ter, porque é isso. O pobre, ele é emocionado, ele vai querer ficar tirando foto, abraçando, sabe? Ele não te cobra a restauração. Ele não te julga se você falar, eu desisto. Mas ele te dá poder para aguentar, se você quiser, e crer nele. Os milagres de Deus são do tamanho da sua fé nele. Deus é infinito em poder, em amor, em perdão, em cura, em restauração. Só que você precisa ir lá e pegar. Você precisa crer que ele pode, porque ele só pode te dar o que você crê que ele pode te dar. Eu não sei se eu consigo explicar. Conseguiu. Mas, tipo assim, as coisas de Deus são a medida do que você tem.
Você tem fome para quanto? É quanto Deus te dá. Se você tem fome para mais, permanece nele que uma hora vai acontecer. Uma hora rompe. Falando em romper, vamos romper com esse vídeo que eu não aguento mais. Aqui, ó, continuando. Olha só. Ouro, pedrarias e glitter. Venda de bíblias de luxo faz empreendedoras faturarem até 100 mil por mês. É, cristão. Realmente, é pra isso mesmo que foi feita a Bíblia. Deus fica tão feliz. Vocês não têm noção. Capa escura e no máximo uma borda dourada. Assim são as bíblias tradicionais. Mas ao longo do tempo isso mudou. Elas ganharam cores, glitter, pedrarias, Glitter, pedrarias. Olha isso. Olha essa Bíblia do emergente brasileiro. Sabe quem eu imagino que pode ter uma Bíblia dessa na casa dele? O latino. Não é a cara do latino uma Bíblia dessa? Aberta assim na sala? cantoneiras folheadas a ouro e até alças. Só a pastora e O conteúdo muda ou só a capa? Aí a gente teria que comprar umas 3 e ler, né? influenciadora Mariana tem 29 modelos dessas bíblias que são um verdadeiro luxo. Para combinar especificamente com as roupas, né? E tirar aquela capa de que a mulher crente, entre aspas, é aquela mulher que só usa cabelo até no bumbum, de que não se maquia, de que não se arruma, de que não pode ter bons hábitos e nem sequer investir nela. As bíblias decoradas podem Mano, custar olha a Bíblia. Ah, não, chat. até R$1.000. Ah, não, chat. A Bíblia parece a bolsa da Virgínia, pô. Mano, olha a Bíblia em formato de bolsa. Nossa senhora, cara. Vou lançar Bíblia com sanca de gesso. Que é isso, chat? Custar até R$1.000. Tudo depende do material e do tipo de versão Olha, usada, olha. como aquelas de estudo, que têm referências e infográficos. Não é à toa que algumas famílias faturam mais de R$100.000 por mês customizando bíblias. Ah, Deus tá tão feliz, hein? Tem Bíblia Gamer? Se tiver, já compro. Começou o vídeo pro Murilo passar raiva mais cedo. Não, isso aqui é vídeo pro Murilo ficar feliz em como o capitalismo ama Deus. É só isso. O capitalismo ama Deus sobre todas as coisas. Agora que ele descobriu que dá pra ganhar muito mais dinheiro do que eles achavam, viva Café com Deus Pai! Essa moda também faz sucesso em outros países. Stephanie, uma das empreendedoras com quem conversamos, vem Nossa senhora, mas é tanto bingo. É uma quantidade de bingo inenarrável. A cara dessa mulher aqui, rapaz. Todo esse cenário, esse frame pausado aqui, ó, daria pra ficar bingando até as 17h42. Ó quem tá no chat. E aí, Maritassi? Boa tarde. O selo 26 de customizações. É o crente premium, né? É claro que é. de cerca de 200 modelos por mês. Alguns vão para o exterior, como Nova Zelândia e Japão. Ela e Tatiane, outra empresária, são evangélicas, mas fazem bíblias de outras denominações, como católicas. É que a Bíblia é um compilado de textos, dividido em livros de Gênesis a Apocalipse. O número de livros muda de uma religião para outra. O texto original é de domínio público, então qualquer pessoa pode traduzi-lo e vendê-lo. Mas há uma restrição: o sentido do texto não pode ser alterado. É por isso que você tem o Café com Deus Pai. É nessa que o Júnior Rostirola pensou, não pode alterar o original. Mas e se eu fizer a minha versão? Aí eu posso dizer o que eu quiser e colocar meu @ do Instagram no final. Maritassi mandou aqui, perguntaram hoje no Telegram se eu sou de esquerda. Você pode esclarecer, por favor? O partido da Maritassi é o bode, tá? O partido de Maritassi é Black Phillip. Stephanie e Tatiane não precisam dessa autorização para vender suas bíblias, pois a personalização é só... Olha a Silvia Design da Bíblia. Dá uma olhada. Ah, chat do céu. Ô, chat, eu acho que o cristão médio, ele morre de medo do comunismo, né? O cristão médio, ele se peida todinho de medo do comunismo. Nossa senhora, vão arrancar, não sei o quê, vão me fazer isso, não sei o quê. Eu acho que o cristão devia ter medo do cristianismo, porque se isso aqui é o cristianismo, se isso aqui é o que Deus falou que era legal fazer, aí realmente o comunismo vai ser realmente o menor dos problemas, viu? A estética, mas isso não as livra de críticas, como tratar o livro sagrado como produto e decorá-lo. Elas, por outro lado, defendem que a decoração desperta a curiosidade e o interesse das pessoas pela leitura. Ah, claro que sim. Camarada Vida Louca.
Igreja evangélica vizinha aqui comprou minha casa pelo triplo do preço para derrubar e fazer estacionamento. Fui despejado e tenho 3 meses para sair. Glória a Deus. Quero uma Bíblia do Romero Brito. Eu quero a minha Bíblia da Tânia Bulhões. O que você Não, acha dura é disso? que a Bíblia Tânia Bulhões vai vir escrita em chinês, né? Que ela só coloca o adesivo dela por cima. Conta pra gente aqui nos comentários. E aí, o que vocês acham disso? Olha lá. A Silvia Design da Bíblia. Em alguns casos, o investimento é bem alto. Mariana, por exemplo, já pagou mais de R$ 2.500 em uma coleção de 5 Bíblias que possuem texto no formato original, grego e aramaico. Ô, chat, isso tudo aqui pode, tá? Ó, pagar R$2,50 numa Bíblia, usar a Bíblia como comércio, vender, né? Vender a Bíblia aqui como comércio, ó, personalizar a capa, não sei o quê. Dar marmita pra morador de rua não pode, tá? Aí é proibido. Isso aqui pode, isso aqui é tranquilo, viu, chat? Isso aqui tá liberado, tá? Personaliza a Bíblia, vende por R$3.000, ganha em cima do nome, ganha em cima da religião, ganha em cima da fé das pessoas. Faça tudo isso. Mas jamais, na sua vida, ajude o morador de rua com um prato de comida. Isso é proibido, tá? Mas usar e manipular a fé das pessoas para ganhar dinheiro, tranquilo. Tranquilo. Tão tranquilo quanto isso aqui, ó. Igreja Lagoinha lança banco digital comandado por André Valadão e esposa. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. O presidente da Fintech é o pastor André Valadão. Olavo de Carvalho mandou R$5. Morri. Presidido pelo pastor André Valadão, líder da Igreja da Lagoinha e cantor gospel, o recém-lançado Clava Forte Bank oferece conta digital, crédito e cashback com linguagem religiosa e promete empoderar igrejas e pastores com tecnologia de ponta. O Brasil está de parabéns. Emoji de palminhas para o Brasil. Selo 26 de Osasco de parabéns para o Brasil. Quem não for membro, não conseguiu usar o selo aí, manda palminha, e quem for membro, manda o selo 26 de qualidade aqui. Porque é inacreditável. Nicole Moura, seja bem-vinda. Manda o selo aí. Olha, é inacreditável. O Brasil não tem como ficar melhor. Não tem como ficar melhor. Isso, chat. Isso mesmo. Cara, mano, é inacreditável, cara. É impressionante. O Banco Digital usa discurso cristão e promete fortalecer o reino. Registrado oficialmente em 2024, o Clava Forte começou a ser divulgado e se apresenta como a primeira instituição cristã voltada para a igreja, pastores e fiéis. No site, a Fintech afirma ser uma ferramenta espiritual com tecnologia de ponta criada para destravar o propósito financeiro do reino. Bate o bingo nesta porra. Nossa senhora. Se o Pablo Marçal não se envolver nisso aqui em um mês, ou lançar o próprio dele. Isso aqui, destravar o propósito financeiro do reino é Pablo Marçal, 110%, mano. Em BH, ó. Aí, BH. A sede da Clava Forte Bank. Não é só um banco, é uma ferramenta espiritual com tecnologia de ponta. Contas digitais, cartões de crédito e débito, financiamento para a construção de templos e até seguro de vida para líderes religiosos. Então, assim, chat, o Evangelistão está em curso. Em curso não, estabelecido. O Evangelistão está estabelecido. Financiamento para a construção de templos, chat. Acabou, tá? É isso. O Evangelistão tá aí. Agora é só aprender a conviver com ele. Há um programa de cashback marketplace próprio. A Fintech criou um ecossistema fechado com recompensas e promoções. Cada compra com seu cartão Clava Forte volta para você e para a missão. Doações de fiéis passam diretamente pelo banco. Durante cultos e transmissões, inclusive no exterior, os dados bancários exibidos são do Clava Forte. Em Madrid, por exemplo, a conta da Fintech aparece como canal oficial de doação. Investindo no futuro e fortalecendo o reino. Empoderar igrejas com fé e finanças. Será que esse banco vai passar os dados corretos para o COAF? Claro, né? Imagina a minha desconfiança despropositada. É óbvio, o Eduardo. O COAF vai estar sabendo tudo o que está acontecendo. O banco diz operar com princípios cristãos que orientam cada decisão financeira. Mano, tá de parabéns. Estão de parabéns. Ó, para você que vai investir vai comprar o CDB do Clava Forte Bank,
Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos e também cola nos próximos shows do React. Essa semana eu tô quinta-feira no Beverly Comedy e sexta-feira em Osasco no Os Comedy. Então, galera de Moema, Zona Sul de São Paulo, dia 17 no Beverly Comedy e dia 18 no Os Comedy. Cola nos shows do React, primeiro link da descrição e faça parte do canal do Telegram